A paz do Senhor, meus irmãos, aqui quem vos fala é o pastor Augusto Bisneto. Nós estaremos agora dando início a mais um vídeo em que vamos fazer uma reflexão sobre um tema muito importante que merece ser melhor discutido à luz das Escrituras Sagradas. O nosso tema neste vídeo será: Maria é mãe de Deus? Nós estaremos refletindo à luz das Escrituras, tendo em vista que existe um pensamento comum e muito difundido entre as pessoas, da seguinte maneira: se Jesus é Deus e Maria é mãe de Jesus, portanto, Maria é mãe de Deus. Nós estaremos refletindo sobre isto para ver o que a Bíblia diz a respeito deste assunto. Quero já enfatizar que faremos isso de forma muito respeitosa, reconhecendo que Maria foi sim uma mulher santa, temente a Deus, piedosa, que se destacou recebendo um privilégio que nenhuma outra mulher antes ou depois dela jamais recebeu. Quero, desde já, dando continuidade, lhe pedir que você nos ajude se inscrevendo em nosso canal, ativando o sininho para estar sempre que chegar algum novo material sendo informado, e compartilhe com seus amigos e familiares como forma de estar espalhando a boa semente do Evangelho. Eu quero dizer que, a princípio, seria importante nós estarmos falando a respeito disso, que no catolicismo nós encontramos a reza que é destinada a Maria, onde nesta reza, a primeira parte desta reza, ela se encontra na Bíblia, nas Escrituras, quando diz a saudação do anjo, Ave Maria, que ela foi uma mulher, sim, agraciada por Deus, que é bendita entre todas as mulheres, e que o fruto que estava no seu ventre, que é Jesus, também é bendito. Nós podemos ainda ver que a segunda parte desta reza, quando já declara que ela é santa, isso nós entendemos que ela foi sim uma mulher santa, mas a partir do momento que intitula ela como mãe de Deus, aí sim nós precisamos, à luz da palavra, procurar ver se de fato isso é possível. E eu quero que você reflita comigo: é possível Deus ter mãe? Como pode a criatura tornar-se mãe do Criador? Eu quero já definir quem é Deus. Ele é, segundo a Bíblia, um ser supremo, criador de todas as coisas, sustentador da vida, é aquele que, pelo poder da sua palavra, do nada, trouxe à existência todas as coisas. Ele é um ser singular, é um ser sem igual, não há ninguém que seja comparado a Deus, tendo em vista o lugar que ele ocupa único em toda a existência do universo. Nós podemos ver à luz da Bíblia que existem alguns atributos, algumas qualidades que caracterizam Deus, que apresentam, quem é Deus para nós. Essas qualidades que são pessoais, são particulares de Deus. Dentre elas nós podemos citar, por exemplo, em Gênesis 1:1, a Bíblia diz que Deus, ele é criador. E o texto bíblico já parte desse pressuposto, dizendo que no princípio criou Deus os céus e a terra. Vemos ainda que Deus, ele é transcendente. No Salmo 89, versículo 11, está escrito: Teus são os céus e tua é a terra, o mundo e a sua plenitude, tu os fundaste. Ou seja, Deus, ele está acima, ele é maior que toda a sua criação. Vemos ainda nas Escrituras que Deus, ele é onipotente. Lucas 1:37 diz: porque para Deus nada é impossível. Vemos também que Deus, ele é onipresente. Além de ter todo o poder, que é o atributo ou a qualidade da onipotência, Deus também, ele é onipresente. Ele está em todo o mundo, o universo, em todos os lugares, ao mesmo tempo. No Salmo 139, versículos 7 a 9, nós vemos o salmista declarando: para onde me irei do teu espírito? E para onde fugirei da tua face? Se subir ao céu, lá tu estás. Se fizer no abismo, no Seol, a minha cama,
eis que tu ali também estará. Então Deus, ele está presente em todos os lugares. A Bíblia apresenta Deus ainda como um ser onisciente, um ser que conhece todas as coisas, seja passado, presente, futuro, todas as coisas estão nuas e patentes, estão bem claras perante os olhos do Senhor. Vemos ainda que dentro desta linha de pensamento, Deus, ele é um ser, repito, singular, único, ninguém pode ser comparado a ele em sua infinitude. E eu gostaria que você refletisse comigo, como pode a criatura tornar-se mãe do Criador? Imagine que Deus criou todas as coisas, segundo a ciência, pelo menos 14 bilhões de anos atrás. E aí, perceba, partindo desse pressuposto, né, dessa linha de raciocínio, dessa linha de pensamento que tem se estabelecido como verdade. Depois de bilhões de anos que Deus dá origem à vida e a todas as coisas criadas, ele vai dar vida a uma mulher que vem a ser mãe dele, que se torna mãe. O que, num princípio de hierarquia, é uma posição de autoridade. Os pais estão hierarquicamente numa posição superior aos filhos, né? Eles vêm primeiro, são eles que dão origem ao filho, quem educa, quem forma caráter, quem cria, quem sustenta, quem ampara, quem disciplina. Então é importante a gente definir isso, né? Por que será que as pessoas então elas entendem que se Jesus é Deus, e Maria é mãe de Jesus, logo Maria é mãe de Deus também? E nós vamos ver, à luz das Escrituras, que Maria foi mãe de Jesus, sim, mas não foi mãe da parte divina que habitava nele, tendo em vista que Jesus, ele possuía duas naturezas, ele era 100% homem e 100% Deus. Nós podemos ver também que Jesus, ele já existia desde a eternidade. Ele não passou a existir no momento que foi gerado no ventre de Maria, mas Jesus já existia desde a eternidade. Nós vemos, por exemplo, na primeira carta de Pedro, capítulo 1, versículo 19 e 20, o texto dizendo: mas pelo precioso sangue, como de um cordeiro, sem defeito e sem mácula, o sangue de Cristo, conhecido com efeito antes da fundação do mundo, porém manifestado no fim dos tempos por amor de vós. Então, o texto bíblico claramente nos revela que antes mesmo deste mundo ser fundado, ser criado por Deus, Jesus já existia na eternidade. Vemos ainda em João capítulo 6, versículo 38, quando Jesus ele declara dizendo: eu desci do céu, não para fazer a minha própria vontade, e sim a vontade daquele que me enviou. Portanto, antes de Jesus encarnar em Maria, ele já existia desde a eternidade no céu, tendo em vista que ele é Deus, segunda pessoa da Trindade, e portanto, não tem princípio nem fim. Em João, capítulo 8, versículo 58, o texto bíblico também narra quando Jesus ele disse assim: em verdade, eu digo a vocês, antes que Abraão existisse, eu sou. Então, de Abraão a Cristo, foi um período histórico aí de aproximadamente 2000 anos. Perceba que muito antes de Jesus ele encarnar em Maria, ele já existia, segundo a Bíblia, desde antes da fundação do mundo, desde antes da eternidade. E em João 17,5, na oração sacerdotal, a última que ele fez, né, quando estava ali com os discípulos reunidos naquele jardim do Getsêmani, o texto bíblico diz o que aconteceu quando ele diz: e agora, Pai, glorifica-me com a mesma glória que eu tinha junto de ti antes que houvesse mundo. João 17, versículo 5. Então, Jesus já existia. O que ocorreu foi que ele saiu do estado puramente espiritual que ele ocupava e encarnou em Maria, assumindo um estado humano, natural, um estado físico. E daí
vem a pergunta mais uma vez, né? Maria é mãe de Deus? Vejamos, continuando o nosso raciocínio, né? Existe uma grande diferença entre a concepção natural e a concepção de Cristo. Uma mulher, para poder engravidar, ela precisa da figura paterna e da figura materna. É necessário ali que houvesse, portanto, o espermatozoide de José e o óvulo de Maria para haver a fecundação e, portanto, a vida. Mas em Jesus, essa lei da biologia, esta regra de funcionamento da fisiologia do ser humano, ela foi quebrada. De modo que havia ali a contribuição genética de Maria. Maria contribuiu através do óvulo, mas qual foi o espermatozoide que fecundou aquele óvulo? Tendo em vista que ela era uma mulher virgem e não tinha tido relação com homem algum. Ela achou-se grávida do Espírito Santo. Foi o próprio Deus quem gestou Jesus no ventre de Maria. Por isso que Maria, ela teve uma participação ali no corpo dele, quando foi gerado, né, através do seu óvulo, e o próprio Deus, de forma milagrosa, fecundou aquele óvulo, de modo que Jesus não tinha pai biológico, ele teve mãe biológica, Maria. Pai biológico não tinha, ele foi gerado pelo próprio Deus no ventre dela. Eu quero também dizer que é correto afirmar, né, que nós temos duas partes na nossa constituição humana. Nós temos a nossa parte espiritual, que é formada pelo espírito e a alma, e temos a nossa parte física, material, que é formada, obviamente, pelo corpo. E, segundo a Bíblia, o espírito e a alma humana, eles são criados por Deus no momento da fecundação, quando nossa mãe se acha grávida. Obviamente, naquele momento, Deus ele introduz naquele ser microscópico, ainda sem forma, no ventre da mulher. Deus já, no momento que a vida é fecundada, ele já coloca um espírito e uma alma ali naquele ser. É correto, então, afirmar que os nossos pais, eles geraram a nossa parte física, porém, eles não dão origem à nossa parte espiritual. Meu pai e minha mãe contribuíram para o meu nascimento através do DNA deles, de modo que, pelo espermatozoide do meu pai e o óvulo da minha mãe, a vida em mim foi gerada, e ali, no ventre da minha mãe, o meu espírito e minha alma, por Deus, já foram gerados. Eu posso afirmar, à luz da Bíblia, que meu pai e minha mãe, eles deram origem ao meu corpo, à minha parte física, material. Porém, eles não geraram o meu espírito, eles não deram origem à minha parte imaterial, à minha parte espiritual. Isso aí foi Deus quem fez. Deus, ele é o Pai de todos os espíritos. E Maria, do mesmo modo, ela foi mãe apenas do corpo de Jesus, da sua natureza humana. Perceba, se no ato da fecundação, quando a mulher se encontra grávida, quando a vida é gerada, Deus já introduz um espírito ali, ele cria um novo espírito e uma alma para habitarem aquele corpo que iniciou o processo de geração. No caso de Jesus, isso foi diferente. Ele quebrou essa regra também, tendo em vista que aquele espírito e aquela alma que estavam ali habitando naquele corpo, eles tiveram origem no próprio Deus. Aquele espírito que habitou aquele corpo, que foi gerado no ventre de Maria, que foi colocado ali, não foi um espírito novo, que foi criado no momento que ela achou-se grávida. Pelo contrário, como nós já vemos nos textos bíblicos que a gente leu, né, no início, como por exemplo 1 Pedro capítulo 1, versículo 19 e 20, Jesus já existia desde a eternidade. O que aconteceu é que, sendo ele um ser puramente espiritual,
Como está escrito em João capítulo 4, versículo 24, o texto bíblico diz que Deus é espírito. Então Jesus ele saiu do estado puramente espiritual para encarnar naquele corpo que estava ali sendo formado no útero de Maria no momento em que Deus fez com que Maria se achasse grávida. Então, é correto afirmar que Maria foi mãe da natureza humana de Jesus. Maria foi mãe da parte fisiológica de Jesus. Ela contribuiu apenas, repito, para a parte do corpo dele. Ela não foi mãe daquele espírito que habitava aquele corpo, porque o espírito que estava habitando o corpo, que agora foi gerado nela, era o próprio Deus ali encarnado. Deus assumiu forma humana. E está escrito isso lá em Filipenses, no capítulo 2, os versículos 5 em diante. A Bíblia diz de forma muito clara, né, que ele, sendo encontrado em forma de Deus, não teve por usurpação, ele não se orgulhou do fato de ser igual a Deus, mas antes reduziu a si mesmo, assumindo a forma de servo, a forma de homem. E sendo achado em forma humana, ele foi obediente até a morte, e morte esta de cruz. Então, Jesus, ele encarnou em Maria, saindo do estado puramente espiritual e assumindo um estado humano no corpo dela. Por isso que é correto afirmar que Jesus ele possuía duas naturezas. Ele era 100% homem, ao mesmo tempo que também era 100% Deus. Ele era 100% homem, porque ele passou por todos os processos, desde a gestação até o parto natural, a infância, primeira infância, segunda infância, adolescência, juventude, vida adulta, morte, passou por todos os processos. Como homem, ele teve fome, frio, sede, entristeceu-se, irou-se, angustiou-se, ficou ansioso, a ponto de entrar num processo de ansiedade tão profundo que a Bíblia diz que seus poros se dilataram e sangue com água, né, jorrou pelo seu suor, ali gotículas de sangue jorraram junto com o seu suor, num processo de angústia profundo que ele esteve ali antes da crucificação no Getsêmani. Ele passou por todas as etapas sendo 100% homem. Ao mesmo tempo que aquele espírito que habitava naquele corpo era Deus encarnado. A parte divina de Jesus não era o corpo dele, que foi esmurrado, esbofeteado, né, que foi cuspido, desnudo, pregado na cruz. Ali foi a parte física, a parte humana dele. A parte divina era o seu espírito. Como homem, ele teve fome. Como Deus, ele é o pão da vida. Como homem, ele teve sede. Como Deus, ele é a água da vida. Como homem, ele entregou-se à morte. Como Deus, ele venceu a morte ressuscitando ao terceiro dia. Como homem, ele entregou-se aos pecadores para ser entregue, né? Ou melhor, torturado e morto. E como Deus, ele ressuscitou, ele perdoou os pecados de todos e deu-nos a oportunidade de receber, crendo nele, no seu sacrifício, a vida eterna. Por isso que nós cremos firmemente, à luz da revelação bíblica, que Maria não pode ser a mãe de Deus, porque ela foi mãe apenas da natureza humana de Jesus. A parte divina dele, que era a sua parte espiritual, é impossível que ela fosse mãe do espírito dele, assim como eu, que sou pai, não posso afirmar que sou pai do espírito e da alma dos meus filhos. Sou pai apenas da parte humana, da parte material, da parte fisiológica, que é o corpo deles. Dito isto, eu quero dizer, à luz da palavra de Deus, que Maria foi mãe da parte 100% humana, ou seja, foi mãe do homem Jesus e não do Deus Jesus. No que tange a sua divindade, é impossível Deus ter mãe, a criatura não pode tornar-se maior
que o Criador. Então, à luz da Bíblia, é correto dizer que, como homem, Jesus não teve pai biológico, porém teve mãe biológica. E como Deus? Como Deus, ele teve pai, porque foi o próprio Deus que o gerou no ventre de Maria, porém não teve mãe. Então, repito, como homem, Jesus teve mãe biológica, mas não teve pai biológico. E como Deus, ele teve pai, porque foi Deus o pai quem o gerou no útero dela, mas não teve mãe biológica. Dito isto, que Deus abençoe a todos. Espero que você compreenda que é correto, à luz da Bíblia, afirmar que Maria foi mãe da natureza humana de Jesus e não da natureza divina. Que Deus em Cristo lhe abençoe. Espero sinceramente contribuir para a sua edificação e para o seu crescimento espiritual. Não esqueça de compartilhar este vídeo, de dar o seu like e de se inscrever no nosso canal. Muito obrigado. A paz do Senhor para todos.